Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Exatas. Nesse vídeo eu irei fazer algumas observações do estudo de matrizes. Essa observação ela levará em conta o cálculo de uma inversa de uma matriz de ordem 2 a princípio. Na aula anterior, em que eu ensinei como fazer a inversa de uma matriz, como calcular, eu passei dois métodos diferentes. O primeiro foi pela definição, em que nós sabemos que, vamos supor que nós temos aqui uma matriz A, inicialmente, e nós queremos encontrar a inversa da matriz A, que ela pode ser denotada dessa forma, ou dessa forma aqui, ó, inv A, inversa da matriz A. O primeiro método foi pela definição, em que nós sabemos que a multiplicação da matriz A pela matriz inversa, A menos 1, tem que ser igual à identidade. Ou o contrário também, né? A matriz inversa vezes a matriz A tem que ser igual à matriz identidade. Essas são uma das únicas vezes que a multiplicação ela tem essa propriedade aqui comutativa, em que eu posso trocar a posição da matriz A pela posição da matriz inversa e eu obtenho aqui o mesmo resultado. Então, esse foi o primeiro método que nós vimos de calcular a matriz inversa. Já o segundo método foi pela cofatorada transposta, em que eu posso obter a matriz inversa fazendo que ela é igual a 1 sobre o determinante da matriz A vezes a cofatorada transposta da matriz A. Naquele vídeo, nós aprendemos também a calcular a cofatorada transposta. Mas aqui, eu quero ressaltar um modo muito fácil, que é bem padrão de nós calcularmos aqui a inversa de uma matriz de ordem 2. Apagando as anotações aqui do quadro, nós vamos calcular a inversa de uma matriz A, e essa matriz A é de ordem 2. Então, eu tenho que a matriz A é formada pelos elementos A11, A12, A21 e A22, de forma bem genérica e na forma padrão. Primeiro, eu vou mostrar o método que nós iremos calcular essa matriz. A inversa da matriz ela será calculada por essa equação, né? Que a inversa da matriz é 1 sobre o determinante de A vezes a cofatorada transposta de A. Então, para nós fazermos isso, nós temos que primeiro calcular o determinante de A e, após isso, a cofatorada transposta de A. O determinante de A de uma matriz, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é muito simples de calcular. Basta apenas você fazer o produto da diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Então vamos lá. O determinante da matriz A é igual a A11 vezes A12 menos A12 vezes A21. Bem simples. Agora, se nós queremos calcular a matriz de cofatorada dessa matriz A, nós temos que calcular os cofatores. Nós sabemos que para nós calcularmos os cofatores, por exemplo, eu quero calcular o cofator do primeiro elemento. Primeiro, eu preciso calcular o menor complementar, que nós chamamos normalmente de D, e o menor complementar calculado da seguinte forma. Aqui eu quero D do elemento 1, então eu falo D11. D menor complementar do elemento 1. E o que nós fazemos é o quê? Eliminamos a linha que esse elemento está e eliminamos toda a coluna que esse elemento está. Então, nós eliminamos a linha, que é na horizontal, e a coluna, que é na vertical. E o que nós fazemos é calcular o determinante do restante que sobrar. Observe que aqui o que sobrou é só um elemento, então nós temos uma matriz de ordem 1. Assim, o determinante da matriz de ordem 1 é o próprio elemento. Então, nós temos que o menor complementar de A1 é o próprio A22. E assim, nós fazemos para o outro elemento. Agora, vamos supor que nós queremos o menor complementar do elemento 1, 2. Assim, nós fixamos esse elemento 1, 2 aqui, eliminamos toda a linha dele, eliminamos toda a coluna e calculamos aqui o determinante do elemento 1, 2, né? E eliminando o elemento 1, 2, ou seja, o menor complementar. Então, nós temos aqui que eliminando essa linha. Opa, aqui eu eliminei a coluna errada. Na verdade, a gente elimina essa coluna, né? A coluna 2, na verdade. Então, eliminando a linha 1 e coluna 2, o que vai sobrar para nós é o elemento A21, né? Então, nós calculamos o determinante dele. O determinante de elemento é o próprio elemento, A1. E assim seguimos. Já o cofator, eu vou chamar ele da própria matriz A, né? Então, vamos falar assim, o cofator 1, 1. O cofator 1, 1, eu recaio sobre o menor complementar do elemento 1
Basta apenas eu verificar se o sinal dele vai ser positivo ou se o sinal dele vai ser negativo. A única transformação que é feita do menor complementar para o cofator é verificar se o sinal dele vai ser positivo ou negativo. E nós fazemos isso da seguinte forma: nós multiplicamos por menos 1. Esse menos 1 a gente eleva para a soma do número de linhas mais o número de colunas e multiplicamos pelo menor complementar. Por que isso aqui, J, né? Por que isso aqui pode inverter ou não o sinal? Observe só, se I mais J for par, o sinal aqui do menos 1 passa a ser mais 1, né? Porque qualquer número elevado a um número par é positivo. Se I mais J for ímpar, o menos 1 vai continuar sendo menos 1. Observe só, pois menos 1 vezes menos 1 é o quê? Menos vezes menos, nós sabemos que é mais, 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, se nós temos menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, se nós multiplicamos mais uma vez por menos 1, nós invertemos o sinal de novo. Então, é 1 vezes menos 1, que é menos 1. Então, sempre que nós temos números ímpares, nós temos sinal negativo. Sempre que nós temos número par no expoente, nós temos aí o número positivo. Então, nós temos que aqui o cofator simplesmente verifica se o menor complementar vai ser positivo ou negativo. Então, observe só que para a matriz 2, se o número de linhas for igual ao número de colunas, aqui ó, 1, 2, 2, aqui eu vou manter o sinal positivo para o menor complementar. Se for diferente, vai dar um número ímpar, vai dar sempre 3. Aí nós vamos inverter o sinal do menor complementar. Então, como que nós vamos calcular a inversa aqui por esse método? Nós temos aqui que a inversa de A é igual a 1 sobre o determinante de A, que nós já calculamos aqui, e é fácil de calcular, determinante de A. Já a cofatorada transposta, observe só que do A1, como aqui é par o número de linhas mais o número de colunas, o sinal do menor complementar vai ser o próprio menor complementar. Então, aqui nós temos aqui o elemento A22. Já, se nós queremos calcular o cofator 22, nós eliminamos essa linha, essa coluna. Observe que só que aqui nós estamos numa posição ímpar de número de linha mais número de coluna, portanto, o sinal do menor complementar vai ser negativo. E o que sobra para nós é o quê? É o elemento A12, ou melhor, A21. Agora, na posição A21, nós pegamos esse elemento, eliminamos aqui a coluna e a linha que ele está. Observe só que ele é ímpar, então nós colocamos o sinal negativo. E o que nós mantemos é o elemento A12. Agora, se nós queremos o menor complementar da posição 22, nós eliminamos esse elemento 22, a linha e a coluna dele, e o que sobra para nós é o A11. Observe só que o número de linhas é igual ao número de colunas, portanto, o sinal aqui é positivo. E o que vai sobrar para nós é o A11. Observe, então, que eu vou calcular a transposta dessa cofatorada. Sendo assim, a matriz inversa é igual a 1 sobre determinante de A vezes cofatorada, a gente transpor a matriz é a mesma coisa que pegar a coluna e transformar a coluna em linha. Vou pegar a primeira coluna, A22 e menos A12, então nós temos aqui ela se transformando em linha. Agora eu vou pegar a segunda coluna aqui, A21 e A1, e transformar ela em linha. Menos A21 e A11. Então, observe só que nós temos uma maneira muito simples de calcular o determinante, a inversa de uma matriz qualquer, de ordem 2, né? Então, observe só que basta apenas você pegar essa matriz aqui. Você pega o determinante, calcula a inversa dele, e sobre a matriz A, observe só que aqui eu tenho o A22 e o A11. Observe nessa matriz A aqui, olha, que você tem aqui o A22 no canto inferior direito e o A11 no canto superior esquerdo. Observe que você simplesmente troca a posição do A1 pelo A22. Observe aqui, a posição do A1 são trocadas, e do A22 também, olha. Um assume a posição do outro. Agora, o A12 e o A21, eles mantêm a mesma posição. A única diferença é que eles invertem o sinal. Mais uma observação, olha. 1 sobre o determinante é uma constante. E nós sabemos que multiplicar por uma constante é a mesma coisa que multiplicar todos os termos por uma constante. Assim, calcular a inversa de uma matriz é a mesma coisa que você pegar aqui
você troca a posição do elemento A22 com A11 e divide pelo determinante. Então, nós temos aqui, olha, A22 sobre determinante. Nós temos o A11 sobre o determinante. Já os elementos da diagonal secundária, você só inverte o sinal. Então, vamos lá. Então, fica menos A11 sobre o determinante. E aqui, 2, na verdade, né? E aqui fica menos A21 sobre o determinante. Então, é uma maneira muito rápida de você calcular a inversa de uma matriz. Vou apagar essas anotações e nós vamos fazer aqui exemplos. Vamos supor que nós temos aqui a matriz A, e essa matriz A é igual a 2, 1, 7 e 3. Qual que é o determinante dessa matriz? Determinante dessa matriz é igual a produto da diagonal principal, que é 2 vezes 3, 6, menos o produto da diagonal secundária, que é 7 vezes 1. Portanto, 7. Assim, o determinante dessa matriz A é igual a menos 1. Observe então, que por aquele método da matriz cofatorada, nós temos que a inversa da matriz A, basta apenas eu pegar esses elementos da diagonal principal e trocar a posição deles, aí vai ficar 3 e 2, e o elemento da diagonal secundária, eu inverto o sinal, menos 7 e 1. Outra questão é que eu devo dividir pelo determinante. Divide aqui todos por menos 1. E nós temos que dividir por menos 1 é a mesma coisa que eu inverter o sinal. Portanto, nós temos que a inversão dessa matriz resulta em menos 3, menos 1, menos 7 e 2. Viu como é muito rápido calcular a inversa de uma matriz de ordem 2? E assim para qualquer outra matriz. Fato é que nós temos que observar que nem toda matriz possui inversa. Aí nós caímos nas matrizes singulares. Vamos observar aqui, olha. Vamos ver aqui uma matriz A, tal que ela é igual a 1, 2, e vamos falar que ela é igual a meio e 4. Então, observe só, que se eu pego aqui o determinante dessa matriz A, o da diagonal principal é 1 vezes 2, que é igual a 2, menos produto da diagonal secundária, 4 vezes meio, que é igual a 2. Observe, então, que o determinante é igual a 0. E quando você for calcular essa inversa dessa matriz pela cofatorada transposta, observe só que a inversa é igual a 1 sobre determinante de A vezes a cofatorada transposta de A. Então, veja só. Você consegue muito bem calcular a cofatorada transposta de A. Observe que a cofatorada transposta de A vai resultar nessa matriz. Observe que se fôssemos levar somente em conta a cofatorada transposta, existiria a matriz inversa. Só que aqui eu tenho um inverso do determinante de A. O inverso do determinante de A aqui, supondo que ele é 0, seria 1 sobre 0. Observe que isso aqui não existe na matemática. Isso aqui, eu só tenho um limite, né, em que, ao aproximar desse valor aqui, isso aqui vai tender ao infinito. E o infinito, para nós, não existe na matemática, né? Então, observe só que não existe a matriz inversa dessa matriz A, nesse caso. Então, observe só que todos os casos, quando o determinante for igual a 0, implica que não há inversa. Então, nós dizemos que essas matrizes aqui, elas são singulares. Observe, então, que só existe inversa de uma matriz que não é singular. Uma matriz não singular em que o determinante é diferente de 0. E com isso, pessoal, eu finalizo o vídeo. Aqui foi só uma observação de como você calcula a inversa de uma matriz de ordem 2 de forma muito rápida. Caso tenha gostado do vídeo, clique no gostei. E se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo for postado. Até a próxima, pessoal!